Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Alquimia dos Bolos, Fermento. Nesta série de vídeos chamada Alquimia dos Bolos, a gente selecionou alguns ingredientes super comuns nas receitas de massas e recheios de bolo. Em cada um desses vídeos, você verá experimentos que comprovam ou não se cada uma das teorias que a gente ouve por aí funciona na prática. O fermento é um agente químico de crescimento. Ele combina na sua composição um ácido com uma base, que é o bicarbonato de sódio, com o amido de milho, que serve para garantir que ele não empedre e fique bem soltinho com facilidade. Em contato com a umidade, ele já começa a reagir. Então, quando a gente adiciona junto de uma massa de bolo, por exemplo, você já nota que ele começa a formar algumas bolinhas. Mas a sua função só vai ser completada quando ele vai para o calor, ou seja, ele precisa de cozimento no forno. O fermento, ele é um dos componentes que vai garantir que seu bolo fique bem fofinho. Porém, você tem que tomar cuidado. Se você coloca muito fermento, ele vai formar bolhas muito grandes que no forno vão acabar estourando antes da estrutura ser formada e, por consequência, você tem uma massa murcha e pesada. Como ele já começa a reagir com a umidade, você também tem que armazenar ele em local apropriado, então sempre em temperatura ambiente. Se você guarda fermento químico na geladeira, ele já pode começar a absorver essa umidade e ele vai perder um pouco da sua função na hora de entrar na massa. Aqui a gente vai fazer um experimento com 4 massas iguais de chocolate. Em cada uma delas, a gente vai colocar um reagente químico de crescimento para ver o que acontece. No primeiro momento, eu vou colocar apenas fermento na minha massa. Nesse primeiro teste, você vai notar que a massa fica um pouquinho mais clara, ela também fica um pouquinho mais firme, mais estruturada, e ela tende a formar esse domo um pouquinho mais pronunciado. Eu vou abrir aqui, olha como fica por dentro. Nesse segundo momento, eu vou colocar apenas bicarbonato de sódio. Vale você saber que o bicarbonato, ele só vai reagir na sua massa se você conseguir colocar algum ácido. Então, a sua massa tem que ter a presença de um cacau natural, ou de iogurte, ou de buttermilk, precisa ter algum ácido para reagir com essa base. Olha só como nesse teste, com apenas bicarbonato, ela já fica muito mais escura. Vale você saber que geralmente em massas de cacau, a receita pede um pouco de bicarbonato. Isso por duas razões. Primeiro, porque o bicarbonato vai deixar a massa um pouquinho mais úmida, já que o cacau tende a ressecar a massa. E segundo, porque o bicarbonato também vai deixar a massa mais escurinha. Então é interessante colocar que assim ele vai criar o dióxido de carbono, né, que são aquelas bolinhas que vão deixar o bolo bem fofinho e com a massa bem escura. Vamos ver como fica por dentro. Nesse terceiro momento, a gente vai colocar uma mistura de bicarbonato com fermento. Combinando o fermento com o bicarbonato, você já consegue uma mistura dos melhores mundos de cada um deles. Então, o fermento vai trazer uma massa que é mais estruturada, que cresce bem fofinha, e o bicarbonato vai deixar ela um pouquinho mais úmida e mais escuro. Então, você vai notar que, em comparação com aquela primeira versão que é apenas fermento, a versão que leva bicarbonato cresce mais retinha também e também é mais escura. E nesse último experimento eu vou colocar o triplo de fermento aqui nos outros testes para a gente ver se dá alguma diferença.
Já nesse último teste, por ter colocado muito fermento, ela tá claramente mais alta que as demais, porém, ela afundou no meio também. Então, isso mostra que a quantidade de fermento até vai fazer a massa crescer, mas ela não vai ter estrutura suficiente para se manter naquela altura, então o meio vai baixar. Colocando uma ao lado da outra, fica um pouco mais claro de observar as diferenças. Então, a que tem apenas fermento tá mais clara e também tá com o domo um pouquinho mais evidente. A que tem apenas bicarbonato, ela é mais escura e fica mais baixinha, cresce mais reto. Já a que tem um misto dos dois, nada mais é que um meio termo entre a que tem apenas fermento e apenas bicarbonato. Então você vai notar que ela é mais escura que essa e ela é mais clara que essa. E ela também cresce de forma mais regular, o que é ótimo para a massa, ela tem bolhas mais equilibradas. Já essa última, ela tem bolhas muito grandes, ela afundou no meio, então não é uma característica muito legal para nossa massa do bolo. Últimos recados. Vale você saber que aqui, por uma questão visual, a gente colocou o reagente químico ao final do processo, com a massa já prontinha. Mas aí na sua cozinha vale sempre mais a pena você colocar esse reagente misturado junto dos secos, que assim a massa vai ficar uniforme e lisinha com muito mais facilidade. A nível de gosto, quanto mais você coloca de reagente químico, mais chances a sua massa tem também de ficar com um sabor ferroso, o que não é ideal. Então, quando você coloca muito bicarbonato, você provavelmente vai ter que colocar muito ácido na sua receita também, para eles conseguirem reagir e ficar com um sabor neutro e gostoso. Quando você entende a função de cada ingrediente na receita, fica muito mais fácil você chegar no resultado que você espera. Falando nisso, nos dias 28, 29 e 30 de junho, às 7 da noite, a gente vai fazer uma série de lives no nosso canal do YouTube, chamada Você Não Sabe Tudo Sobre Bolos. Vai ser um conteúdo super especial, que a gente vai falar sobre massa, sobre recheio, sobre decoração de bolo, muito conteúdo que provavelmente você nunca viu por aí. Se você quiser participar, clica nesse link aqui para saber todas as informações, entrar no grupo silenciado do WhatsApp, que é por lá que a gente vai te contar, ou você pode também entrar direto no link adultire.com.br/live. Te espero lá!